CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Olha, a gente tem sido altamente impactado, principalmente pela rede social, né, sobre o que pode acontecer com o Brasil e com os extremos climáticos por conta da chegada de um super El Niño, né, um fenômeno que deve impactar, trazendo para muitos, né, dias de muita chuva, depois de períodos de longa seca. Mas quem vai nos explicar exatamente, né, o que os modelos meteorológicos estão prevendo, né, os estudos, o meio ambiente, como ele pode ser impactado, é o Marco Bravo. Ele é nosso comentarista de meio ambiente, já está aqui conosco na ponta da linha. E Marco? Oi, Fernanda. Quando você fala assim, o Marco Bravo, me sinto tão honrado de fazer parte dessa fofo. equipe da Rádio CBN. Fiquei até emocionado aqui. É sério. Mas você é isso tudo mesmo, meu querido. A gente tem desenvolvido um trabalho, né, de comunicação com a população de forma transparente, né, preocupado em passar uma notícia, uma informação com qualidade, né, que é muito importante. Mas vamos lá, vamos deixar as emoções de lado e vamos para o El Niño, Super El Niño. O último Super El Niño, ele ocorreu em 1877, 78, quer dizer, já faz muito tempo. Então os climatólogos estão fazendo as análises, os cálculos, e a probabilidade é alta de ter um novo Super El Niño a partir de outubro, novembro, até o final do verão. E o que é o El Niño? Está relacionado à mudança climática? Não, é um fenômeno natural de aquecimento da água do Pacífico. Só que esse super El Niño é um superaquecimento, é um aquecimento ainda mais acentuado da água do Pacífico, e isso vai provocar uma série de problemas climáticos no Brasil. Por exemplo, no sul, né, que já vem sofrendo bastante, principalmente o Rio Grande do Sul, inclusive com êxodo de pessoas para outros estados, a população vem diminuindo, muito relacionada às questões climáticas, enchentes, secas prolongadas. Com o Super El Niño, aquela região sul, ela tende a aumentar a quantidade de água, de chuva. O índice pluviométrico vai aumentar consideravelmente se tudo for confirmado. Isso vem o quê? Vem inundações, vem uma série de transtornos à população. Então, os 3 estados da região sul estão preparados? Vem se preparando, né? Essa questão das enchentes. O Rio Grande do Sul passou por uma calamidade há 1 ano e meio atrás, né? Todos nós sofremos juntamente com os gaúchos, mas esse Super El Niño, a tendência é aumentar a quantidade de chuva nessa região sul. Então, a quantidade de chuva nós precisamos nos preparar. Melhorar a drenagem, fazer a manutenção dos canais nas cidades, a limpeza das bocas de lobo, das manilhas de drenagem, quer dizer, fazer essa questão do dever de casa, que é muito importante que a gente se prepare para esse novo momento que a gente está passando. Porque além do El Niño ser um fenômeno natural, nós temos também as mudanças climáticas que estão acentuadas. Se você pegar a análise da quantidade de carbono na atmosfera em 1877, e agora é muita diferença. Aumentou consideravelmente a quantidade de carbono na atmosfera. Então, quer dizer, esse fenômeno que é natural, ele pode se tornar mais acentuado porque ele encontrou um novo planeta. Não tem muito a ver, não tem nada a ver com 1877. Porque ali era a época do início da Revolução Industrial, né? Foi a partir dali que a gente começou a usar combustível fóssil, mas ainda em pequena escala, no caso o carvão, e agora nós estamos aí com a quantidade de carbono na atmosfera né, muito grande. Já na região sudeste, as chuvas se tornarão irregulares, pode passar períodos secos, a tendência de período mais seco, e nós passamos por um trauma de 4 anos, acho que são 5 anos atrás, né? Foram 4 anos de seca. As cidades entraram em pânico, porque começaram a buscar água em todo lugar para abastecer a cidade, a população. Eu pego aqui na região sul, as pessoas sofreram muito, na Grande Vitória também. Aquele período de seca, se durasse mais aí uns 6 meses, ia faltar água para beber. Foi uma dádiva ter voltado a chover. Eu me lembro disso. Você lembra disso? Sim, a gente já tinha racionamento da indústria, da agricultura, só não tinha ainda para o consumo humano, né? Mas estava chegando perto. Sim, estavam chegando perto.
As chuvas vieram no momento certinho, no limite, né? Mas vieram no momento certinho. Então a gente foi agraciado com aquela chuva, mas não podemos ficar contando com isso, né? Nós temos que nos preparar. Então, quer dizer, o Sudeste, além da elevação da temperatura mais elevada a partir de novembro, aquelas ondas de calor que a gente já falou, nós já falamos várias vezes, vem períodos prolongados de seca. Então, presta atenção, nós temos agora no inverno a diminuição das chuvas. Então já diminui a quantidade de recursos hídricos que nós temos nos rios, nos reservatórios, nas represas. Aí vem um verão seco, então as cidades estão se preparando para isso. Tem reservatório, tem armazenamento de água, é feito um trabalho de educação ambiental para conscientizar nas escolas, né, nas empresas, a importância da economia de água, porque vai vir um momento de escassez, pode, né, vir um momento de escassez. Outro problema sério é na região amazônica, seca mais extrema, até do que no Sudeste. A seca extrema na Amazônia nos remete o quê? Nos lembra os incêndios florestais que ocorreram, né, um tempo atrás. Então, quer dizer, esses incêndios florestais vão degradando a floresta e nós sabemos que 30%, cerca, né, de 30% da chuva que chega aqui vem da zona de convergência, que a gente fala bastante. Chuva produzido na Amazônia, chuva produzido naquela região do Atlântico ali, pegando a região amazônica e abastece o nosso agronegócio. Então, a falta de chuva na região norte pode comprometer o nosso agronegócio, porque o centro-oeste e sudeste não está para fazer uma previsão concreta, vai ter uma irregularidade. Pode vir uma chuva forte e passar um período de seca. Quer dizer, o nordeste também vai ficar mais seco, quer dizer, chuva no sul, o restante do país, uma irregularidade, mas com elevação de temperatura. Então a gente precisa refletir sobre isso, nós precisamos melhorar a gestão dos municípios, preparar para um novo planeta que já está aí, não vem não, ele já está entre nós, né? Com um clima diferente, a gente já teve aí uma série de exemplos, né, para a gente servir de aprendizado, como essa seca prolongada, aquele período de incêndios na região amazônica, que todo mundo sofreu com incêndio, porque diminuiu as chuvas aqui, diminui a chuva no agronegócio, diminui a nossa produção agrícola, quer dizer, tem uma série, então é importantíssimo a gente melhorar essa infraestrutura de armazenamento de água e consumir água de forma mais equilibrada. Você imagina quantos vazamentos tem agora na cidade de São Paulo? Desde pequenos vazamentos em torneira e vazamentos que estão caindo na rede de drenagem que não tem nem como detectar a curto prazo. Quantos vazamentos tem em Vitória, né, que nós não conseguimos visualizar, porque debaixo de Vitória é areia, né? Então, boa parte da área que era de Restinga, a água entra ali, infiltra e vai embora. Se você não utilizar equipamentos para detectar vazamentos, você não identifica. Aquele vazamento vai ficar ali, a não ser que forme uma erosão, o asfalto afunda e a gente identifica. Então, quer dizer, as cidades precisam trabalhar com prevenção, com planejamento, principalmente nessa questão hídrica, e muita educação ambiental, Fernanda. É fundamental um programa de educação ambiental nas escolas, nas empresas, na sociedade. Ô Marcos, eu sei que a gente tem, né, inúmeras barragens que foram construídas, né, outras tantas medidas, mas uma coisa que nunca saiu do papel foi aquela nossa capacidade de guardar água, né? Verdade. Aqueles armazenamentos subterrâneos, muitos projetos eu entrevistei aqui, mas isso nunca saiu do papel. Deveria ser uma prioridade. Essas represas já vão melhorar bastante o estado. No caso do Espírito Santo, nós construímos várias represas, né, nos municípios, mas tem município aí que produz água e a água já vai direto para a população, ele não armazena, não tem capacidade de armazenamento. Então, vindo uma seca, como que ele vai abastecer a população? Tem município do sul, que naquele período de seca, aqui nessa região sul, que foi extrema seca, eles começaram a entrar em desespero, começaram a buscar água em tudo quanto é lugar. Água no caminhão-pipa, o caminhão-pipa abastecia a estação de tratamento de água, e a estação de tratamento de água, um custo muito maior, porque chega uma água poluída, vai aumentar a quantidade de sulfato, aumentar a cloração,
Quer dizer, olha o desespero que nós chegamos naquele período, foi crítico, foi grave, foi gravíssimo. Eu sei porque teve um período que eu estive aqui em Alegre, estou aqui agora, estou prestando um serviço aqui, que eu sou muito observador, assim, eu não sei, desde criança, uma característica, não sei se é bom ou se é ruim. Eu observei que o rio aumentou a quantidade de água, em 18 horas ele aumentou lá uns 10 centímetros. Eu falei, ué, mas por que esse rio aumentou a quantidade de água naquele período seco? Claro, as pessoas estavam em casa tomando banho, fazendo o jantar, então era a água das casas que estava aumentando a quantidade de água no rio. Não tinha água praticamente, o rio seco. Olha não sei só, o que eu vim fazer aqui, geralmente é uma coisa assim, eu vim passear aqui, mas em janeiro, uma coisa assim, que não tinha nem nada a ver, vim para o interior, podia ter ficado em Vitória, vim passear aqui, e eu constatei esse fenômeno, e conversando com as pessoas, falei, todo dia nesse horário aí aumenta a quantidade de água no rio, e as pessoas estão tomando banho, estão fazendo janta, estão lavando panela, então foi muito preocupante, e o Super El Niño, se ele vier realmente, as estatísticas mostram que a probabilidade passa de 80%, então, quer dizer, a gente tem que prevenir, começar a fazer um trabalho agora, as prefeituras precisam ter aí um trabalho de armazenamento, melhoria das matas ciliares, recuperação das nascentes, é um trabalho contínuo, Fernanda, não podemos parar. A água é o maior patrimônio do planeta Terra. Verdade, não tenho dúvida disso. Ô Marco, obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e os nossos seguidores também da Rádio CBN. É isso. A gente volta na próxima quarta com mais destaques do meio ambiente, a participação ao vivo do Marco Bravo. Até lá. Até lá.